de projeto de consultoria, grandes consultorias aqui, e participei de grandes projetos. Ao mesmo tempo, fiz mestrado em administração, comecei a dar aula em MBA, dou aula até hoje com muita paixão, com muito tesão. E quando foi em 2014, eu saí da consultoria que eu estava, que era uma das maiores daqui por aqui, e abri a AICA, né, que está aí a logomarca para vocês. A AICA é uma escola de negócios e cultura. A gente trabalha comportamento humano, indivíduo e coletivo, individual e coletivo. A gente trabalha fazendo movimentos culturais dentro de empresa, mudanças de modelos mentais de pessoas e mudança de modelos mentais coletivos, a cultura organizacional, e também tem a vertical de consultoria que a gente faz com modelos ágeis, e é uma confusão boa danada. Enfim, para que a gente fizesse projetos darem certo, para que a gente conseguisse êxito no que a gente estava fazendo, que era fazer a mudança acontecer de verdade dentro das empresas, o que a gente teve que fazer foi estudar comportamento humano. Porque a formação de consultoria da gente é uma formação muito focada em método. É uma formação muito focada no que é BPM, BSC, PMO, né? A gente vai na sopa de letrinhas dos métodos que a gente utiliza. E estudar comportamento humano é sempre acessório para um consultor de gestão tradicional. E para a gente, na verdade, é a grande sacada, a gente tocar o ser humano, a gente trocar o comportamento e, de fato, prover essas mudanças. Por isso que eu comecei a estudar isso lá em 2013 e venho até hoje estudando pra caramba isso aí. Fiz coach, mentoring, fiz formação de practitioner de PNL, estou fazendo pós de neurociência, estou no meio da metade do caminho enlouquecendo e descobrindo como isso aqui é fantástico. Então, hoje a gente vai conversar sobre hábito, hoje a gente vai conversar sobre... Eu vou fazer a introdução do porquê disso tudo, do que vem antes de hábito, não é só simplesmente determinar gatilhos, ir para o hábito e recolher recompensas, né? É mais do que isso. Então é sobre esse mais do que isso que eu vou conversar com vocês, e depois aí Marcelão entra com as ferramentas do poder do hábito, aí tem um bocado de coisa aí para a gente fazer. E de fato concordo com o Marcelo, o mundo está cheio de coisas bonitas que podem nos ensinar, nos ajudar a vencer nessa jornada de aprendizado que é a vida, né? É uma jornada, né? A gente atento a ela de maneira afetiva, né? A gente consegue mudar muita coisa se a gente usar essa ciência que está sendo produzida por gente tão boa. E é nisso que eu acredito. Então vamos embora, vamos lá, vamos por aqui, pensar em algumas coisas aqui. O mundo está VUCA, né? O mundo está mudando rapidamente, imprevisível, mudanças variáveis, várias verdades, e uma confusão danada, de muita tecnologia, muita gente, muita ciência brigando entre ela. Então a gente está com um mundo realmente muito VUCA. Mas além disso, o mundo é muvuca, né? O mundo começa a ter uma geração com mais senso de propósito, a gente começa a ter grandes desafios de liderar essa nova geração. Eu tenho 36 anos de idade, e para liderar meus pimpolhos lá, meus funcionários, meus colaboradores, minha equipe lá, eu tenho mais de 5 milênios. Eu tenho mais de 5 colaboradores, faço parte da equipe, que nasceram depois do ano 2000, para você ter ideia, né? Tem 20 anos de idade. Então, essa galera tem um senso de propósito, um senso de impacto global, né? Um senso de eu quero entregar para o mundo coisas diferentes, que é muito bonita. E que se a gente nutrir, sai coisas boas. É claro que essa geração também vem com uma carga de outras gaps que a gente tinha quando a gente estava nessa fase. E é claro que também não existe só uma geração de idades, né? A gente se contamina e a gente pode ter 40 anos de idade e ser uma geração absolutamente conectada com a milênio, né? Então, mas a gente está falando de uma nova geração que vem formatada de um novo jeito. Aí a gente tem variáveis inimagináveis no mundo, né? Coronavírus é um grande exemplo de uma variável inimaginável, que não estava no planejamento de ninguém e que veio tomar conta do mundo e nos impactou de uma maneira profunda. Mas usando a analogia do coronavírus, a gente não quer que nenhuma variável venha matar pessoas, né?
Mas a gente vai ter computadores quânticos, a gente vai ter evolução da tecnologia, a inteligência artificial está tomando conta, robotização de várias atividades, então o mundo está mudando, né, e a gente costuma dizer, né, eu costumo dizer, calma, está tudo acontecendo conforme imprevisto. Não dá. Quando a gente estuda futuro, quando a gente vai estudar professor Luiz Rasquilha da USP, o Silvio Meira aqui do César, os caras que pensam futuro, todos dizem, cuidado, não temos como ver, tá tudo muito embaçado. A gente tem como ver grandes tendências, mas não necessariamente o que vai acontecer. Então a gente tem que se preparar para um mundo que muda o tempo todo e vai exigir da gente demais. Aí, laço é melhor do que lacre. Porque quando a gente lacra comportamento, quando a gente lacra percepções, quando a gente lacra a forma da gente ser, a gente está lacrado para um jeito, um mundo, um contexto. E o contexto está mudando e ele exige que a gente a gente desfaça o laço que a gente fez um dia e que a gente, de alguma forma, construa uma nova resposta ao território, né? A gente está falando de resposta ao território. Então, aí eu puxo uma história de Ayrton Senna para falar de resposta ao território, né? Porque isso tem tudo a ver com hábito, né? Porque tem a ver com o ambiente. E muitas vezes a gente define muito no papel o que a gente quer fazer e a gente se distrai com muitas coisas que acontecem no ambiente, né? É exógeno. E aí a gente se perde, né, naquele hábito que a gente gostaria muito de implementar. O Ayrton Senna era um grande exemplo de cara com hábitos extremamente impressionantes, mas com a mente, um mindset, né? Uma forma de pensar muito de crescimento, né? Sem entrar no mérito que a Carol Dweck, do livro Mindset, criou o termo Mindset. Ela criou o termo bonitinho, gente, Mindset, e ela criou um conceito interessantíssimo que é do crescimento e o fixo, né? Mas muita gente tinha falado de modelos mentais rígidos, né, e flexíveis antes, até a neurociência com a neuroplasticidade, né? Então, o Ayrton Senna era um cara com a neuroplasticidade absurda, né? Ele se adaptava a movimentos de uma maneira muito diferente. Essa foto é ele levantando um troféu de primeiro colocado no Grande Prêmio de Fórmula 1 de 1991, o Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna faz a pole position e ele larga em primeiro lugar ali, sem ter o melhor carro da pista. Os melhores carros da pista são os Williams, e ele vai para a vitória porque ele decidiu ali vencer, porque ele estava louco para vencer no Brasil um grande prêmio de Fórmula 1 que ele não tinha vencido ainda. E ele queria isso para levantar a taça e dizer: Brasil aqui, ó, é Brasil. Como ele era muito nacionalista, né? Ele era Brasil mesmo. Aí ele faz a largada, né, continua ponta a ponta, chove no meio do caminho, isso ajuda a Ayrton Senna, porque quando fica difícil fica melhor para quem é bom, né? Então chove, e aí ele cresce, né? Porque os outros veem dificuldade de maneira diferente, né, e ele vai lá para frente. Mas faltando 10 voltas para o final dessa corrida especificamente, acontece algo inusitado, algo inesperado, algo inimaginável. A marcha, o câmbio quebra, né? O câmbio dele quebra. Quebrou o câmbio. Naquela época era manual, e ele tinha 6 marchas manuais, e ele estava com a 6ª marcha só, de vez em quando pegava, e a 4ª, que só era a única que pegava. Ele fala com os boxes dizem: traz o carro para casa. Traz o carro para casa significa: faz o que tu pode aí, porque quebrou, né? Não tem o que fazer, não é culpa sua. O boxe já tinha isentado ele da responsabilidade. Mas um cara como Ayrton Senna, ele não se dá por vencido, né? Aquelas 9 voltas, depois que ele percebe, depois que o câmbio dele quebra, são as voltas mais espetaculares que a Fórmula 1 nunca entendeu. Porque ele pilotou um carro quebrado, com câmbio quebrado, com a Williams vindo atrás, perdendo segundo por segundo, né, em 3, 4 segundos por volta, e ele conseguiu trazer o carro para o primeiro colocado. Porque a gente fala e quando ele passa a linha de chegada, né, ele está fisicamente tão esgotado que ele tem uma vertigem e tem um princípio de desmaio, e ele quase não consegue levantar essa taça. Isso é programação mental. Isso
Depois tem um livro chamado O Antifrágil, né? Que eu indico pra caramba esse livro. Antifragilidade é basicamente isso aqui. O frágil quebra, avaria, danifica, né, gente? O robusto resiste. O resiliente retorna. Ele retorna ao ponto, né? E o antifrágil fortalece, melhora, se beneficia. O antifrágil, quando ele olha para uma situação difícil, ele cria musculatura para entregar o melhor, para entregar não o melhor, mas entregar aquele talento, aquela capacidade que estava escondido em algum lugar. E isso é a cara de Ayrton Senna, a cara dos grandes esportistas que olham para o problema e constituem soluções. Aí eu pergunto a vocês quantos câmbios estão quebrando por aí? Cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem uma narrativa dessa história, uma forma de contar essa história, isso faz toda a diferença. E cada um da gente tem as marcas da gente dentro da gente. E isso faz a nossa forma de pensar e programar novos hábitos, ou não conseguir programar novos hábitos, ou não conseguir excluir hábitos que eu sei que está errado. Eu sei que não é interessante. Por que estão cravados lá e, de alguma forma, não consigo, né, fazer com que eles mudem? A primeira coisa que eu digo é essa frase, ok, eu vou lidar com tudo isso, o mundo está mudando, as coisas estão cada vez mais fortes, mas eu vou ter que processar. A primeira coisa de tudo isso, eu li aquele livro bem rapidinho, né? Um final de semana, aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Aquele livro é interessantíssimo, gente. Porque ele chuta o pau da barraca, né? Inclusive da gente que trabalha com comportamento humano. Né? Ele diz, olha, vamos acabar com esse negócio de autoconhecimento, porque esse negócio está fazendo as pessoas ficarem neuróticas. Né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me conhecer. Não! Calma! Você tem que se conhecer, mas deixa processar, deixa as coisas terem o tempo dela. Então, vocês que estão aqui, ligados de 7 horas da noite, 7 e meia da noite, num Mind Up, né, falando de hábito, vocês são pessoas interessadas, né, em mudança, em transformação. Isso é muito interessante, nós somos, né, nós que estamos aqui. Mas isso pode trazer uma carga para cima da gente, de cobrança, de autocobrança, de eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu não estou conseguindo, agora um novo hábito, que a gente perde a ideia do flow, né, dos momentos maravilhosos, ou perde a ideia da felicidade, da tranquilidade, da leveza. Eu encontro muita gente nessa jornada tensa, né? Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, e o desejo de mudar, o desejo de transformar, ele é mais pesado do que o próprio peso que você carrega. Então, calma, né? Eu vou lidar com tudo isso. Vamos lidar com tudo isso, sem neura, né? Então, o que eu tirei daquele livro, O Sutil Arte de Ligar o Foda-se, foi, olha, calma, foda-se, né? De alguma forma, liga esse danado desse foda-se, de alguma forma, e calma. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Só precisa ser jornada e só precisa ser mudança. Antes de ser líder, advogado, pai, filho, irmão, amigo, você é gente. E a gente muitas vezes se perde nos papéis que a gente tem, né? Então, a gente tem muitos papéis na vida. E esses papéis precisam ser organizados, ordenados, antes que a gente consiga trabalhar e minerar esse atributo, né, por dentro, que é a nossa programação. A gente precisa organizar esses papéis. Aí vem a grande jogada da PNL, né? Jogada no sentido de a grande achado de 1970, né? O que é que o PNL constitui-se, né? Olha, você está programado. Nós estamos programados. Nós estamos programados, é o print. Né? Tem um print, tem uma programação. Uma forma de você observar o que eu acabei de dizer. Faz 13 minutos, estou com um cronômetro aqui, porque senão eu vou embora, tá, gente? Então, faz 13 minutos que eu falo para vocês, e vocês estão escutando a mesma narrativa e significando de maneiras diferentes. Tem gente dizendo mais do mesmo. Não acrescentou em nada. E tem gente dizendo que massa, show de bola. São percepções diferentes sobre as mesmas coisas. E isso vem, né, nosso conjunto de crenças, que faz a gente ser adepto a algumas coisas e não tão adepto a outras.
esse conjunto de crenças dão origem ao nosso comportamento. O comportamento é o que a gente vê no externo, né? É o que a gente consegue observar. Ele é grosseiro, ele é simpático, ele é bem-humorado, ele é mal-humorado, ele é ativo, muita energia. Ah, não, ele é mais calmo, mais tranquilo. O comportamento é tudo que a gente consegue ver, né, e observar. Isso é comportamento. Isso é a ponta do iceberg, né? Então, a grande cartada disso tudo é entender que, sim, estamos programados por meio de fatos que receberam significados, que se transformaram em crenças e que deram origem, de uma maneira estruturada ou não tão estruturada assim, ao nosso comportamento. E que dão origem aos nossos resultados de vida. Se eu vou, se eu não vou, se eu tenho medo, se eu não tenho medo, que dão origem ao controle das tuas emoções. Então, o que rege tudo isso? Então, a grande sacada foi que Freud, lá atrás, pode ter psicólogo aí de plantão, né, gente? Não nem sei. Mas minha mãe é psicóloga, eu sou louco pela psicologia. E quando Freud desenvolveu, Jung desenvolveu as suas teorias de psicanálise, todos entenderam que tinham fatos, que tinham significados. Todos, né? Todos entenderam que tinham fatos e significados. Entenderam caminhos diferentes para acessar fatos, significados e reconstruir crenças. Em 1970, uma galera que estudou fortemente o comportamento dessas programações, que chamou isso de programação neurolinguística, a minha comunicação, como é que eu me comunico com o cérebro de uma maneira positiva, né? Como é que eu influencio os modelos mentais de uma maneira rápida e consistente, criou algumas ferramentas poderosíssimas que podem ser usadas, e Marcelo vai entrar nisso daqui a pouco. Para realmente, de uma maneira muito simples, começar a reconfigurar o sistema. É como se a gente estivesse hackeando o seu sistema. É como se eu estivesse hackeando o meu sistema. Eu hackeio a programação e eu crio caminhos de significações melhores. Né? Então, desde uma âncora que a gente pode criar, todo um conjunto de ferramentas que a gente pode usar. Mas o que eu queria dizer para vocês é que gatilhos, né, que é o que origina o hábito, né? Todo hábito é engatilhado por algo, né? Se eu bebo, né? Eu bebo quando acontece isso. Eu estou estressado, eu quero beber. Né? Se eu fumo, sentimento de vitória me faz fumar. Né? De prazer me faz vir com cigarro também. Se eu estou indo bem, né, no trabalho, bem nas coisas, as coisas estão dando certo, eu faço exercício físico. Se as coisas não estão dando certo, eu recolho o exercício físico. Parece que é automático. Eu criei gatilhos. Né? Se está tudo organizado, eu vou. Se não está, eu não vou. Então, vários tipos de gatilhos e hábitos que vêm atrás desse gatilho. Mas só que a grande questão não é essa. A grande questão é que a gente vive atrás de recompensa. E a neurociência provou, né, que a gente vive atrás de recompensa. Nosso cérebro foi moldado fisicamente para receber recompensa, né, para entender recompensa, o quanto é valioso aquilo que eu faço. Então, Ayrton Senna, ele não era um cara que focava, que chegava mais cedo que todo mundo e saía mais tarde do que todo mundo. Diziam que ele era dodói mentalmente, né, em termos do ajuste do carro, e os grandes esportistas são assim, né? Nós somos muito focados, obstinados. Não é porque ele criou um bom gatilho, não é porque ele criou um bom hábito, é porque ele tinha um baita de um sentido de recompensa. Ele sabia que aquilo ia fazer bem para ele. E como ele sabia que aquilo ia fazer bem, ó, se eu vencer, meu amigo, a vitória é minha recompensa. Aí o cérebro trabalha a favor de criar gatilhos e novos hábitos. E eliminar hábitos. Então, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de qual é a recompensa? Né? O que é que eu quero com isso? E eu ter realmente uma visão muito clara dessa recompensa. Então, do que eu vou ganhar com isso. E aí, tem vários estudos que mostram que o nosso cérebro ele é forjado, ele é preparado
para ser um cérebro de relações sociais. As grandes recompensas significativas para o cérebro, ele vem de relações sociais, ele vem de reconhecimentos sociais, não necessariamente de uma forma só, porque eu posso entender que reconhecimento social é eu ter um bom carro, morar numa área nobre e ter coisas, e viajar muito e postar no Instagram. Se eu entender, né, que isso é reconhecimento, que eu vou ter reconhecimento por isso, meu cérebro começa a trabalhar a favor disso, porque ele adora recompensas. Não é? Então, basicamente, vem da tua configuração, né, de como você olha a vida e as recompensas. E como você é focado nessas recompensas, o quanto você é obstinado por essas recompensas. Mas aí não é só isso. Né? Tem gente que tem na linguagem, né? na linguística, né? Eu vou tentar, eu acho que eu consigo, será? Né? Se Deus quiser. Né? Então, a gente tem alguns vícios na linguagem com o cérebro que também pode atrapalhar o meio de campo, né? Porque eu estou dizendo para ele que eu estou vacilando, né? Não sei se a recompensa é essa mesmo, não sei se eu preciso dessa recompensa, não sei, cérebro. E todo vacilo neurológico, dá um sentido a não vamos fazer. Neurologicamente ele luta contra, né? Aí vem um Dogen lá com o livro O Poder do Hábito, dessa grossura que podia ser dessa, porque tem muita história, né? Muito case. Mas o livro vem dizer pra gente, provar pra gente que a mágica está na repetição. E a PNL traz isso como fundamento, né? Olha, você não vai simplesmente startar aqui agora e continuar do mesmo jeito. Você vai ter que persistir, porque existe uma programação que está sendo reprintada, e o reprint não é tão simples assim. Tem alguns fundamentos que fazem que você reprinte alguns significados, né? Mas não é tão simples como fórmulas mágicas que tem por aí. E foi aí que o PNL se perdeu no mundo, que muita gente tem muita preconceito com PNL, com coach, né? Porque tem muita gente usando de uma maneira fórmula mágica, né? Olha, 2 dias você vai mudar a sua vida. Bichão, 2 dias você pode impulsionar uma grande jornada, começar uma grande jornada, mas mudar, transformar, vai depender do quanto você tá reconhecendo a recompensa, né? Para criar tudo isso. Então, nós precisamos mergulhar, gente. Da sua forma, do seu jeito, no seu tempo. Nós precisamos mergulhar em fatos. A gente precisa significar de uma maneira mais afetiva, mais amorosa, mais assertiva nossos fatos. E a PNL diz que fatos são só fatos e somente fatos, né? Porque a gente não muda fato. Fatos são fatos, aconteceu. E a gente não pode simplesmente fechar a porta e ir embora, né? Fatos são fatos, aconteceu. E a gente precisa dar significados novos para esse fato. Quando eu dou significados novos, plim, uma nova configuração se forma de crenças. Porque aquele medo dá lugar à coragem, né? Aquela insegurança dá lugar à segurança. Aquela introspecção dá lugar a uma extroversão. Então, são crenças que vão se modificando quando você acessa lá atrás. E aí você muda comportamento. E quando você muda comportamento, você é capaz de gerir e tomar a direção da sua vida, como diria Augusto Curri, tomar a direção da sua vida. E quando você assume a direção da sua vida, das suas emoções, aí sim, meu amigo, e aqui no Recife a gente diz, aí sim, papai, aí sim a mágica vai acontecer. Porque você tomou a direção, e quando você tomou a direção, você é capaz de utilizar as ferramentas de uma maneira muito interessante. É que nem oratória. Você faz curso de oratória, o professor faz, olha, tem essa técnica, a gesticulação, né, o olhar, não sei o quê. Você só consegue usar aquelas ferramentas quando deixa de estar nervoso. Quando você, né, fica mais tranquilo, você diz, opa, gesticular,
ou para a voz, ou para olhar para todo mundo. Então, a gente tem muita ferramenta a ser utilizada para comportamento humano e a gente precisa, primeiro, estar preparado e assumir o controle das nossas vidas. Nesse sentido, eu trago para vocês uma frase, né, do presidente Roosevelt, que está no livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crítico, né, o pessoal que está observando. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente. A nossa querida Brené Brown, num livro fantástico, que eu indico para todo mundo, A Coragem de Ser Imperfeito, eu li esse livro faz 3 anos, acredito, e é fantástico, porque ela diz, olha, tenha a coragem de ser quem você é primeiro, se desarma, para de inventar uma estrutura que não é sua, para de inventar um jeito que não é o seu, para de encenar, porque isso dá um trabalho, né, emocional, isso dá um trabalho físico, né, que rouba a energia para o lugar certo, que é a tua jornada. Então, essa aceitação, né, eu tô na jornada e olha, pode criticar, né, pode falar, mas eu tô na jornada, eu tô com boas intenções e eu tô entendendo quem sou eu. Eu tô admitindo que eu sou bom em várias coisas, né? Sou lindo em várias coisas, sou incrível em várias coisas, e estou admitindo também que em outras coisas eu estou na jornada, eu estou mudando, estou indo para a transformação, né? Eu estou entendendo que isso aqui eu vou mudar agora, isso aqui eu não vou mudar agora, então é se aceitar primeiro. Então, tá na luta, porque tem gente, que não está na luta, não está na guerra. Tem gente que está olhando a guerra de longe. E você está no meio da guerra dando lapada e bomba, né? E tem gente que está olhando de longe dizendo, olha, ela está dando um tiro errado, né? Ela está dando um tiro diferente, né? Olha que foto, né? Olha que coisa, para que isso? Tem gente que não está na arena e fica criticando quem está na arena, né? Isso é muito de rede social, isso é muito de ambiente familiar, né? Então, não se preocupar com essa crítica de quem está na arquibancada, né? É tão importante. É tão importante para a gente se libertar e começar a construir novos significados. E a gente vai construir novos significados quando a gente construir novas formas de visão, novas formas de enxergar. Então, enfim, se a gente fosse resumir, a gente precisa de fazer lacres, essa é a primeira parte. E esses lacres estão em lugares inimagináveis, muitas vezes está no intelecto, está na crítica, né? Está no quanto a gente divide as pessoas em críticas e em especialistas e generalistas, o quanto a gente vai dividindo as situações, né? Desfaz lacre, desfaz preconceito, né? Desfaz aquelas coisas que você aprendeu, tem muita coisa para desfazer, cria novos laços com novos sentimentos, novas formas de te acessar, então novos laços, novas decisões sobre a vida, novas formas de começar, né, e recomeçar. Ser íntimo de você mesmo, né? Então, ter intimidade com você, né? Então, te conhecer, olhar para o espelho e dizer, é isso, meu irmão. E conseguir abraçar esse espelho com todos os erros que fez, com todos os acertos, conseguir abraçar e dizer, eu te perdoo, né? Isso faz todo sentido para o processo de transformação. Reforma sem martírio, sem autoflagelamento, e usar a tão vasta ciência do comportamento humano para criar novas formas. O poder do hábito é uma ciência comprovada, né, que mistura neurociência com outros fundamentos e que a gente pode usar. Mas tem coisas mais profundas, né, que a gente precisa tomar conta. E muitas vezes são essas coisas na profundidade que dão rasteira, né, na consistência dos hábitos. Mas sim, o poder do hábito é um treinamento para sermos, né? E principalmente para a gente que precisa consertar algumas coisas que são imprescindíveis, né? Então, para vocês terem ideia, eu sempre fui muito desorganizado, muito desestruturado, assim, em termos de organização de coisas. E eu era gerente de projeto, né?
e sou gerente de projeto até hoje da minha empresa. E eu não podia ser desorganizado, não dava. Eu tive que criar hábitos, e para criar esses hábitos de registro, pequenos hábitos, né, de registro, né, de processos, né, padronizados, alguns padrões, foi uma loucura, porque não é aptidão, não está cravado como aptidão. Tem gente que tem isso naturalmente, está lá nos fatos, significados, crenças, comportamento padrão, né? Eu sou afeito a padrões, eu não sou. Então, nós precisamos nos entender com afetividade nisso, para que a gente lute por coisas que a gente acredita, e muito focado nas recompensas, né, do nosso cérebro, né? E nós somos muito sociais, nós gostamos de abraço, nós gostamos de olhares, nós gostamos de reconhecimento, a gente gosta, e os mineiros aqui gostam mesmo, né? Então, finalizando, né, aqui para vocês, eu passo para o Marcelinho, que vai falar sobre o poder do hábito e algumas ferramentas, né, que podem vir. Né? Eu espero que tenha ligado luzezinhas aí, né, que não tem fórmula, não tem fórmula mágica. Né? Tem jeitos e muita ciência para a gente mergulhar na gente. Psicologia, coach, mentoring, hipnose, PNL, né? Tem tanta coisa boa. Né? A neurociência em si já está criando capacetes neurotransmissores, né? Que vão estimulando o teu cérebro. Alguns lugares do seu cérebro estão apagadinhos. Então, tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Agora, antes de usar as coisas boas, você tem que se convencer, né, que você tem uma história e essa história é sua. E você precisa abraçar essa história. Né? Antes de qualquer coisa. Isso é muito importante. Isso é um processo, é uma jornada sem martírio. É isso. Muito bom, Diogão. Perfeito, cara. Eu sou muito comportado, viu? Eu só digo a você que eu sou comportado, viu? Olha lá, 30 tá minutos. Cara, até eu fiquei motivado aqui com sua talk aí, cara. Tipo, vamos lá, vamos fazer, porra. Diogão sendo Diogão, né? Cara, muito bom. Acendeu luzinhas até em mim aqui. Que já tô bem inteirado do assunto, né? Inclusive, eu normalmente vou, quando eu fico pra segunda talk, eu vou anotando algumas coisas para fazer um gancho, né? E eu gostei muito dessa pegada que você trouxe, cara. Assim, tem muito link com o modelo mesmo que eu gosto de levar, e principalmente aqui no MindUp, de aquele slide que fala assim, bicho tá pegando, vamos lá, autoconhecimento e tal, mas deixa eu processar, né? Tipo, me dá meu tempo, né? Calma. Porque eu lembro, cara, quando a gente estava falando de um MindUp que era sobre propósito, uma das talks era sobre propósito. E a gente passou teoria, eu expliquei lá dentro do cérebro como é que funciona, e etc, e etc. E no final, uma menina que estava participando, né? Ela ficou meio preocupada, ela levantou a mão lá no painel e falou, mas e aqui? Eu não tenho propósito, eu nunca parei para anotar um propósito e tal, mas eu sou feliz, eu tenho que ter propósito, esse negócio me irrita, né? E aí foi muito legal, porque eu falei, foi um excelente feedback, assim, até para a forma de conduzir, né? Que hoje eu já passo as coisas deixando mais claro e dando uma pegada mais leve mesmo, porque eu sempre acreditei, e o meu jeito de ser, o meu jeito de ajudar as pessoas é nessa pegada de cada um tem seu tempo, cada um tá num momento de vida, sabe? Cada um tem seu momento e cada um quer acelerar o tanto que ele quer, o tanto que vai fazer bem, né? E aí o que eu respondi para ela foi: você é feliz sem ter propósito? Ela, sou muito feliz. Então, pronto, acabou, né? Não mexe com propósito. Tá feliz, tá dando certo, né? O time tá ganhando, não mexe. Pra que você vai furuncar lá depois dá errado, né? Então, essa pegada é muito interessante mesmo. Tem uma frase, Marcelinho, que tem na PNL, né? Que eu vou tatuar ainda, viu? Vai ser minha primeira tatuagem. A frase é: mapa não é território, né? Ah, essa aí é. Essa frase, ela te ensina a respeitar todo mundo, né? Mapa não é território. A forma de você ver não necessariamente é a verdade, né? Então, isso eu costumo falar que não é nem não necessariamente não. Eu costumo falar que não, com certeza não é a verdade, né? Amém. Porque você pode estar muito até próximo da verdade, mas você não sabe o todo, né? Cada pessoa e cada experiência e cada significação que cada um dá é muito única para aquela pessoa, sabe? Ninguém vai entender
exatamente, né? Tem uma música da Marília Mendonça que me irrita, toda vez que eu escuto esse pedaço, me irrita por causa do Mapa Não é Território, né? Que ela fala, é aquela do Supera, a música que ela fala, supera, ela fala, eu já passei por isso e sobrevivi, né? Então, tipo assim, se eu passei e sobrevivi, por que você não vai sobreviver? Por que você não consegue? Né? Poxa, bicho. Né? Não Tem é a muita mesma água coisa, aí no meio desse né? rio, né? É verdade. Oh, pai, pois é. É muito bom. Mas ensina a gente a amar, é verdade. Amar de verdade. Com certeza. A sofrência é boa, né? A gente gosta. E outro ponto que você falou também muito legal, você trouxe a questão da vulnerabilidade, e só fazer um link que me veio uma frase na cabeça aqui que eu li outro dia que eu falei, poxa, que, que frase bem legal, né? É tudo que a gente já sabe, mas quando vem numa frase assim consolidada é muito legal, né? Que falava assim, a gente não se preocupa com o que as outras pessoas acham da gente. A gente se preocupa com o que a gente acha que elas acham, né? Por quê? Porque mapa não é território, eu não sei o que ela tá achando, né? Eu significo a cara que ela fez para mim ou uma frase que ela falou de uma forma que eu acho, né? E aí eu vi uma outra que fala assim, enquanto o que os outros pensam da gente for um problema nosso, você vai ter que lidar com isso e vai sofrer. Quando parar de ser um problema nosso e ser um problema dele, aí você para de se preocupar, né? Mapa não é Muito legal. território. Mapa não é território. É A muito Dani legal gostou aí, viu? A Dani é sucesso. Bom, vamos lá então. Então vamos começar. Bom, pessoal, antes de começar, deixa eu setar expectativas, né? Primeiro, me dá um feedback aí, estão vendo na tela? Eu não tô vendo mais ninguém. Se vocês estão fazendo assim com o dedo, eu não tô vendo. Pode abrir o microfone e falar. É possível Vendo mudar hábitos. Sim, tô vendo. Queridinho, você tá Maravilha. feliz. Adorei. Maravilha. Bom, setando expectativa, gente, nessa linha do que eu já puxei de gancho aqui, que o Diogão também. Eu gosto de falar assim, ó, reprogramação mental, mudar hábitos, sabe? Tudo que é mudar comportamento não é mágica, tá? Não é mágica, mas parece mágica. Quando a gente consegue, parece mágica, né? Mas não é mágica, né? Depende principalmente, mais do que repetição, mais do que a forma de fazer, depende muito do engajamento da pessoa que quer mudar isso, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu faço atendimentos de hipnoterapia, hipnose clínica. E tem muita gente que fala assim, tem muito hipnoterapeuta que fala, né? Ah, eu resolvo com uma sessão, né? Ah, eu tenho fobia de barata. Ah, eu resolvo com uma sessão. Resolve, resolve. A pessoa sai de lá sem medo de barata mesmo. Só que quem garante que vai perdurar, né? Porque uma coisa é a gente pegar e pôr uma coisa na cabeça da pessoa. Outra coisa é ela colocar aquilo na cabeça dela de forma consciente, né? Então, o engajamento é a palavra mais forte para que a gente consiga fazer isso tudo, tá? E aí, o engajamento, ele pode ter um pouco de conflito com esse ponto de minha vida agora está tão pegada, eu acho que eu não vou ter esse engajamento todo. Tá tudo bem também, né? Cada um tem um momento, cada hora a gente tem um momento de vida. Quando você perceber que o seu momento de vida é para aquilo, perfeito, né? Bom, então vamos lá. É possível mudar hábitos, né? A perguntinha bem capciosa aí. E depende, seria a resposta, né? Nossa, eu sempre detestei quando o professor meu fazia isso. Depende. E aí não tem uma resposta, né? Bom, por que depende? Porque existem hábitos que são tão fortes, as recompensas deles, a gente chama de super recompensas, são tão fortes, né, que fisicamente dentro do cérebro existe uma transformação para que esse hábito seja muito forte e que a gente não consiga fazer com que o consciente nosso trabalhe ali dentro desse hábito. Então, né, exemplos, drogas, né, quando a pessoa já está num nível muito fundo de drogas ali, é difícil porque não depende só de você querer ter um engajamento. Mas, falando da gente aqui, né, que não tem, acredito eu que não tem ninguém aqui afundado em drogas, no dia a dia, né, na nossa vida, no dia a dia normal, é possível mudar hábitos sim. Eu como muito chocolate, gostaria de parar. É possível. Eu quero criar o hábito de ir para academia.
É possível, se a academia te fizer bem, se for prazeroso para você de verdade, se houver alguma coisa nisso tudo em relação à academia que vai ser prazeroso para você, seja o momento de fazer academia, seja o resultado, né, a recompensa. Agora, você se forçar a criar o hábito com uma coisa que não é prazeroso para você, não, já vou adiantando, né? Não vai ser possível, né? A não ser que você descubra algo ali que seja uma recompensa. Então vamos lá, o que é um hábito, né, para o nosso cérebro? O que é um hábito? Como é que funciona dentro da nossa cabeça? O hábito ele não é uma coisa só, né? Dentro do nosso cérebro ele é uma memória de sequência de ações que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de, vamos falar de hábitos. O nosso dia é composto de hábitos, né? Então eu tenho o hábito de quando eu vou enxugar depois do banho, por exemplo, eu sempre começo enxugando aqui na cabeça, né? E se eu um dia, depois vocês fazem esse exercício para você ver, um dia eu falei, eu vou começar enxugando pelo pé. Não, mas me deu uma agonia, um nervoso, me deu um bom mineiro fala, me deu um trem lá dentro. E por quê? Porque eu já tenho o hábito de me enxugar depois do banho com essa sequência de ações. Meu cérebro já automatizou isso para mim lá dentro, né? Eu não preciso pensar para fazer isso mais. Isso já está forte lá dentro. Estou dando um exemplo aqui que, Marcelo, mas isso aí, né? Que hábito é isso? Não quero trabalhar nisso e tal. Beleza, né? Mas para exemplificar a questão da sequência. Agora vamos supor, então, eu tenho o hábito de comer doce depois do almoço, por exemplo. Já tive esse hábito e tenho conseguido trabalhar muito bem, inclusive. Mas eu tive esse hábito de comer doce depois do almoço. Né? Qual que é a sequência de ações que acontecem para concluir, né, esse arcabouço de ações que a gente chama de hábito de comer doce? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Existe um gatilho, né, uma deixa, né, algo que starta. Quem já leu esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, vai se identificar com muita coisa que eu falar aqui. Eu vou me embasar bastante nele. Vou trazer poucos termos de neurociência, mesmo até de PNL, para ficar fácil depois, para quem quiser comprar e adquirir esse livro aqui e ler, vai ajudar. Então eu vou fazer bem baseado, mais linkado ali no que vem nele, para facilitar para vocês. E no livro ele chama de deixa, né? Não gatilho. Então, existe uma deixa, algo que starta essa sequência de ações. É a primeira ação que acontece, né? Alguma coisa que acontece que starta a minha primeira ação, né? E aí, depois desse gatilho, eu tenho a rotina, que é, de fato, executar essa sequência de ações. E como que o cérebro sabe que acabou essa sequência de ações? Quando ele chega numa ação específica que ele já sabe que naquela ação, né, depois daquela ação, eu vou ter uma recompensa. Né? Então, o hábito, ele é esse conjunto. Algo que starta a minha sequência de ações e que no final eu vou ter uma recompensa. O nosso cérebro, ele cria uma rede neural que quando eu tenho esse gatilho, ele sabe qual que é a primeira ação daquela sequência. Né? Eu poderia ter por exemplo, vamos supor, eu comi um doce hoje depois do almoço. Qual foi a primeira ação que eu fiz em relação a isso? Foi levantar da cadeira para ir buscar o doce? Foi abrir a porta do armário para pegar o doce? Né? Foi pensar no doce? Foi pensar que eu quero algo doce na boca? Né? E cada vez que eu faço isso, pode ter ações diferentes que antecedem a isso. Mas o cérebro sabe exatamente porque ele já marcou a minha primeira ação dessa sequência. Vou dar um exemplo, então, e aí a gente se baseia nesse exemplo, tá? Nesse case aqui, para a gente conversar no restante do talk aqui. Então, o mau hábito de Pafúncio. O Pafúncio é o meu personagem fictício aqui. O Pafúncio, sempre que ele almoça, depois que ele termina de almoçar, ele vai lá tomar um sorvetinho. Né? Ele tem que ir lá na sorveteriazinha que tem ali, perto de onde ele trabalha, tomar o sorvetinho dele, e depois ele tem uma recompensa. Sempre que ele toma esse sorvete, algo faz muito bem para ele. Né? Ele sente um prazer. E aí, depois, o que ele vai falar? Pô, foi tão gostoso isso que amanhã eu vou fazer de novo. Né? Depois do almoço, eu vou tomar o sorvetinho. E aí ele faz esse ciclo, que é o que o livro chama de ciclo do hábito.
Então, o que é meu gatilho? Eu termino de almoçar, o Pafúncio termina de almoçar, é o gatilho dele. Sempre que ele termina de almoçar, ele vai tomar o sorvetinho. E aí ele faz a rotininha dele, de descer, sair do restaurante que está almoçando, andar até naquela galeria, daquele shoppingzinho que tem aquela lojinha que ele gosta, dar um oi, fazer uma piadinha com a pessoa que trabalha lá que ele já conhece, comprar o sorvetinho, né? Conversar com os amigos que estão ali perto, que também vão tomar sorvete. Ou os amigos dele que trabalham na sorveteria que ele já conhece, e aí depois ele sai de lá super satisfeito, relaxado, tranquilo, pronto para voltar para trabalhar. Essa é a recompensa, essa sensação é a recompensa dele. E ele fica nesse ciclo. Bom, primeira coisa, eu comentei aqui que o cérebro ele automatiza para a gente essas coisas, né? Vamos pegar um exemplo, dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente fica pensando, nossa, que marcha que eu tenho que passar, peraí, eu tenho que pisar na embreagem, onde que é a embreagem? Depois isso é automático, a gente viaja quilômetros e nem lembra que passou marcha, porque o cérebro, ele automatiza, porque ele reduz, né? O foco dele é reduzir o nosso esforço, otimizar nosso esforço. Então, a primeira coisa que a gente precisa é tomar consciência desse ciclo do nosso hábito que a gente quer trabalhar, tá? Então, eu lembro aí que teve gente que falou de criar hábitos e teve gente que falou de trabalhar com hábitos, modelar, né? Ou diminuir hábitos que são ruins. Bom, para quem quer criar hábitos, vai ser muito mais fácil, mas muito mais fácil, tá? Para quem quer trabalhar hábitos, vai ser um trabalhinho, né? Precisa de engajamento, precisa de criar uma estratégia que a gente vai falar aqui. Como é que um hábito ele é criado? A gente começa tendo escolha, né? O Pafúncio, ele podia ir tomar o sorvete dele lá, mas ele no início, ele foi no primeiro dia, no segundo dia podia falar, hoje eu não vou tomar sorvete não. Vou ir trabalhar direto, ou vou só conversar com o pessoal ali, né? É mais fácil da gente ter escolhas e a gente conseguir moldar isso, né? Então, se a pessoa está com uma semana tomando sorvete, ela toma consciência e fala, estou começando a criar um hábito de tomar sorvete e acho que não é uma boa, vou parar. Ela vai conseguir. É muito mais fácil ter uma semana só, isso ainda não consolidou ali dentro do cérebro, né? Bom, depois que você toma escolhas e começa a repetir e repetir e repetir aquilo, e cada vez mais, né, o seu ciclo de recompensa, né, vai ficando forte, o cérebro automatiza aquilo pra gente. Quem participou aqui da minha última, o único que eu lembro aqui é a Yusuf, que participou da última, né, que a gente falou de carreira, e eu falei sobre o ciclo de recompensa. Tem muito link com o hábito, né, o ciclo de recompensa do cérebro, né, que ficou claro que a gente tem, né, a nossa parte mais subcortical do cérebro, a parte mais rústica, mais rudimentar do nosso cérebro, né, que é a parte biológica que foca em ações para que a gente sobreviva, alimentação, reprodução e etc., e prazer. Quando a gente cria esse ciclo de recompensa, ele, né, dentro dessa parte do nosso cérebro, que a gente chama de área tegmental ventral, né, esse pedacinho do nosso cérebro que está mais lá no meio dele, ele cria isso muito forte. E essa parte, ela vem sendo desenvolvida no nosso cérebro há milhares de anos, milhões de anos, né? Desde que a gente era homem das cavernas. Essa parte mais de fora do nosso cérebro, né, e principalmente a parte do córtex, né, pré-frontal, que é onde a parte racional, é onde a gente consegue modular e pensar, né, ter a parte lógica, ela foi uma parte mais evoluída do nosso cérebro, ela foi sendo evoluída, foi criada e evoluída depois, bem depois que a gente já tinha essa parte mais rudimentar. Então a parte rudimentar é muito mais forte do que essa parte nossa, que é a parte racional. Então, por isso que o impulso, a emoção, ela é mais forte. Então, mesmo eu tendo consciência, falando assim, nossa senhora, criei um hábito de tomar sorvete depois do almoço, o Pafúncio lá pensando, né? Criei um hábito de tomar sorvete depois do almoço, eu não quero mais tomar esse sorvete. Ele inventa uma desculpa ali para ele mesmo e vai lá e toma o sorvete. Né? Mesmo ele não querendo na hora ali, ele se convence de alguma forma, né? Quem nunca, né, fez isso? Falou assim, nossa, eu não vou fazer isso hoje. Eu não vou mais beber, nunca mais eu bebo. E aí chega no próximo churrasco lá tal, e fala, mas hoje é diferente, porque né, tem pouca gente, eu não vou beber muito e tal. Estou comprometido comigo que eu não vou beber muito igual da outra vez. E aí vai e bebe. Bebe muito, no final arrepende de novo. Né? Por quê? A parte
emocional do cérebro mais forte do que a parte racional. Então, o cérebro automatiza significa que foi lá para dentro, para essa parte emocional. Por isso que é difícil da gente remodelar hábitos, né? Eu não falo que a gente remove um hábito, porque a memória vai continuar lá, né? Eu comentei isso na última também. A memória ainda está lá. Ele sabe que comer chocolate é bom. Só que isso vai perdendo a força, né? A gente vai, né? Era muito consolidado, isso vai perdendo a força quando a gente consegue trazer uma outra opção para isso. Então, vamos lá, passo a passo para a gente trabalhar com um hábito que a gente quer minimizar, o que a gente quer alterar. Para quem quer criar um hábito novo, já vai entendendo passo a passo, né? E já vai pensando em estratégia de como criar esse hábito. Mas antes de mais nada, identifique a rotina. Então vamos pegar o exemplo do Pafúncio. Pafúncio, identifique a sua rotina. Descreva com clareza primeiro, gente, para você mesmo, qual é a rotina. Bom, eu sinto para almoçar, como tranquilo, eu almoço sozinho. Sempre almocei sozinho, almoço sozinho. Eu sou Pafúncio, tá, gente? Depois que eu termino de almoçar, o que eu faço? Eu pego o meu prato, ponho na bandeja, né? Tá na bandeja, eu pego, levo lá no restaurante, na bancada da bandeja, entrego a bandeja lá, vou no banheiro, né? Lá, escovo o dente, lavo minhas mãos, e aí eu atravesso a rua, entro na galeria, dou um oi pro seu José, que fica na porta da galeria, chego lá na loja de sorvete, já faço uma piadinha com a atendente, que ficou muito amiga minha, para ela aquele sorvete que ela já sabe qual que é, ela monta para mim. Enquanto eu estou tomando sorvete, eu converso com alguns amigos que frequentam a galeria também. A gente troca ideia, vou comer um sorvete, um toma café, o outro não toma nada, outro também toma sorvete. Passo ali umas 15 minutinhos conversando com eles, volto, despeço deles, atravesso, chego no meu prédio, pego o elevador, subo e vou trabalhar. Relaxado. Maravilha. Essa é a minha rotina do hábito de tomar sorvete, tá, gente? Não é assim, depois do almoço eu vou lá e tomo sorvete. Então é importante que você consiga ver todos esses passos, tá? Com mais detalhe possível. Né? Então, quanto mais detalhe, melhor, porque para a gente conseguir trabalhar, a gente tem que saber onde a gente está trabalhando. 2. Qual que é? Agora a gente começa os nossos experimentos, né? Então, o Pafúncio, o que ele pensa? Pô, tomar sorvete todo dia tem um problema sério para mim, porque eu tenho risco de diabetes e eu tô tendo aumento de peso e não tá me fazendo bem, eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Né? Então, a primeira estratégia é a gente fazer um experimento de recompensas. Qual que é a recompensa do Pafúncio? Vamos pensar. Né? Se vocês voltarem aqui, ó, olha que eu não tenho aqui, né, que está escrito recompensa. Qual que é a recompensa dele? Ele toma o sorvete, qual é a recompensa? É a energia que o açúcar do sorvete dá para ele? Né? É sair daquele ambiente de trabalho, ir para um lugar descontraído um pouco para dar uma relaxada? É conversar com os amigos que ele tem lá? Né? É ver a menina que atende ele lá e que ele faz uma piada porque ele gosta dela, por exemplo? Né? A gente não sabe qual que é, de fato, a recompensa, mas a gente sabe que no final daquilo tudo é bom fazer aquilo. Então, o primeiro ponto, depois que a gente sabe a nossa rotina, a gente precisa saber qual que é a nossa recompensa. Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa recompensa? A gente precisa experimentar recompensas diferentes, né? Poxa, então se a questão é o açúcar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a minha recompensa comendo um chocolate, por exemplo, no restaurante mesmo, e depois eu vou pro meu trabalho. Mas talvez a minha recompensa é conversar com os amigos. Então, ao invés de ir lá tomar sorvete, eu vou voltar para o trabalho, vou lá na cantina, que tem muita gente que almoça lá, e eu vejo se eu converso com alguns amigos que estão lá. Pô, outra coisa pode ser a menina, né? Que eu gosto. Então, em vez de ir lá na hora de sorvete, eu vou ir depois do trabalho, né? Porque depois do trabalho eu sei que ela já está saindo, já está fechando a sorveteria. E eu não compro sorvete, eu posso ir com ela até no ponto de ônibus e a gente fica conversando. Então, a gente vai tentar trazer todas as possibilidades de recompensas que a gente tem naquele ciclo e a gente vai começar a definir outras opções para a gente tentar encaixar naquele ciclo. Ainda é uma fase experimental, tá, gente? Bom, então vamos lá. Eu fui e decidi que eu vou comer um chocolate e não vou mais ir na sorveteria. Eu quero ver se a recompensa é o açúcar, né? Eu vou fazer por eliminação. Então o Pafúncio foi, almoçou, foi ali no restaurante mesmo, comprou um chocolate.
voltou para o trabalho. Primeira coisa, gente, anota as 3 primeiras coisas que vem na sua cabeça logo depois que você fez isso, né? Por que isso é importante? É importante para a gente conseguir trazer para o nosso consciente o sentimento, né? Para eu trazer de forma consciente o que eu estou sentindo. Se a gente não sabe o que a gente está sentindo, se a gente não tem esse autoconhecimento da emoção, né? Que é a parte do cérebro lá que está fazendo tudo automatizado e sozinho, se eu não trago isso para a minha parte mais racional, onde eu não vou conseguir modular, né? Fazer essa mudança. Então, anota as 3 primeiras coisas que vem na cabeça. E aí a segunda coisa, marca no despertador para daqui 15 minutos você ver se você ainda sente vontade de ir lá tomar um sorvete. Então, Pafúncio almoçou, comeu o chocolatinho dele, não foi na sorveteria, voltou para o trabalho. Sentou lá, foi trabalhar. 15 minutos depois, então ele anotou as primeiras coisas que vem na cabeça dele. Ah, hoje eu estou cansado, pode ser palavra também. Pressa e sono, por exemplo. E aí, depois de 15 minutos, tocou o despertador, ele parou, pensou e falou, cara, eu ainda tô com vontade de ir lá tomar esse sorvete. Tô com vontade. Tô querendo ir lá. Maravilha, então ele anotou. No outro dia, ele vai tentar experimentar outra recompensa. Ah, então ao invés de eu ir na sorveteria, eu vou ir na sorveteria, não vou comprar o sorvete, né? Vou só ver a menina, vou conversar com o pessoal e vou voltar para o trabalho. Aí ele faz isso. Quando ele volta para o trabalho, mesma coisa, anota as emoções, 15 minutos depois, está com vontade de ir? Cara, hoje eu não tô. E olha que eu não tomei o sorvete. Então eu tô achando que o sorvete não é a recompensa. O açúcar, o gosto do sorvete não é a recompensa. Vamos descobrir qual que é a recompensa. Só que qual que é o problema? Ele poderia falar, ah, então tá tudo certo, eu não compro sorvete mais. Só que lembra que isso já está automatizado ali no cérebro, né? Então, quanto mais estímulos para que aquilo aconteça de novo você prover para o seu, né, pro seu núcleo ali do cérebro, mais forte aquilo vai ser. Então, se ele for lá e não tomar o sorvete, um dia ou outro ele vai conseguir. Os outros dias ele vai acabar se convencendo e tomando sorvete, porque aquela sequência já está automatizada no cérebro dele. Então, o ideal é que ele não vá na sorveteria para não dar esse estímulo. Então, ele percebeu que a questão não é o sorvete. Então, ou é a menina, ou é conversar com o pessoal, sair do ambiente de trabalho, dar uma relaxada. Então, ele pensa, amanhã eu vou numa praça. Vou sair do almoço, vou na praça, vou sentar, vou ler um livro, dar uma descansada lá uns 20 minutos, sair, né, mudar de ambiente e vou voltar a trabalhar. E aí ele faz isso, chega no trabalho, anota as 3 primeiras coisas que vem na cabeça, 15 minutos depois, tá com vontade? Tô com vontade. Hoje eu tô. Eu não tomei o sorvete igual ontem, mas eu tô com vontade. Então, ou é a menina, ou é, né, as pessoas, não é o ambiente. Então ele vai fazendo isso até ele descobrir. Quando eu falo ele, eu estou falando do Pafúncio, mas vocês vão fazendo isso até vocês descobrirem qual que é a recompensa. Então, quando por eliminação você identificar, né, vamos pegar o caso do Pafúncio, ele identificou que no final das contas é conversar com a galera ali, ter aquele tempo relaxado, conversar com os amigos dele, as amigas que estão lá, que é a recompensa que ele busca. Então, beleza, ele já conseguiu eliminar essa parte, já sabe qual que é a recompensa. Agora ele precisa identificar qual que é o gatilho. Gente, então vocês vão ter que identificar qual que é o gatilho que starta esse ciclo de hábito dele. Acho que ficou faltando um pedaço aqui, deixa eu ver. Bom, então ele vai precisar identificar qual que é o gatilho. Por algum motivo eu apaguei os guias aqui. Bom, o que ele vai fazer para identificar o que é o gatilho? O gatilho, para a gente identificar, tem... Gente, depois eu vou compartilhar o PPT, mas eu vou arrumar, tá? Para vocês terem a estrutura que vocês têm que seguir. Mas é porque eu sei de cor aqui já. Mas o gatilho, o que ele vai ter que fazer para especificar é o seguinte. Existem vários fatores que podem gerar um gatilho. Né? E a gente tem os fatores principais que normalmente são um deles. Dificilmente vai ter algum fator, alguma coisa fora desses que vai gerar esse gatilho. Então, quais são eles? Tempo, lugar, pessoas. Eu vou colar, gente, porque sumiu aqui do meu slide um pedacinho. Vamos lá, deixa eu colar aqui, só para eu não deixar de falar um, mas depois eu vou arrumar direitinho, tá? Para vocês aqui no slide. Bom, legal. Lugar, hora, estado emocional,
outras pessoas ou uma ação imediatamente anterior. Se vocês, qualquer gatilho que vocês identificarem, sempre vão ser um desses gatilhos, tá? Que vai startar um hábito. Então, o que que o Pafúncio faz? Poxa, eu vou ter que identificar qual que é o gatilho meu que está gerando. Então, ele vai criar no caderninho dele um questionáriozinho. Primeiro, sobre lugar, aonde eu estava, né? Depois, que horas eram? Depois, qual é o meu estado emocional? Quem mais está por perto e qual que foi a ação anterior ao meu impulso? Vamos criar essas perguntas e aí todo dia, né, depois, né, quando você executar aquele hábito, você vai anotar. Gente, lembra que aqui a gente ainda está bolando o plano, bolando a estratégia. Ainda não é o momento dele falar assim, eu vou parar de fazer esse hábito, eu vou parar de ir na sorveteria, eu vou começar a ir no parque, eu vou começar, porque a gente ainda não identificou toda a estrutura e não montou a estratégia. Então, continua com o hábito, a gente está mapeando, tá? Então, aí ele foi na sorveteria, no outro dia, tomou sorvete e tal, ele já fez aquele primeiro passo, né, de identificar a recompensa, agora ele volta para a rotina normal do hábito dele. Tomou sorvete, conversou com a menina, conversou com os colegas, voltou. Aí ele chega e vai anotar. Bom, vamos lá. Onde que eu estava quando me deu essa vontade de ir para a sorveteria? Eu estava no restaurante terminando de almoçar lá. Então, beleza, lugar, restaurante. Que horas eram? Ah, era 12h30. Né? Qual que era o meu estado emocional? Ah, eu estava com pressa. Né? Outras pessoas, não, estava sozinho. E a ação imediatamente anterior, ah, eu acabei de almoçar. Né? Eu terminei de almoçar, já fiquei com vontade de ir lá. Né? Comi a última garfada, já fiquei com vontade de ir lá. Beleza. No outro dia, ele vai anotar de novo. Algumas coisas vão vir diferente. O horário pode variar. Dessa vez pode ser que tinha gente com ele. A ação imediatamente anterior pode ter sido outra, vai ver, ele pagou a conta e aí que ele ficou com vontade de ir. Né? Então, ele vai fazer esse ciclo umas 3 ou 4 vezes e aí não precisa muito para identificar o gatilho, tá, gente? Umas 3 a 5 vezes você já vai conseguir, por eliminação, ver que normalmente uma coisa está muito parecida ali. Então, um dia ele almoçou na empresa, não almoçou no restaurante, mesmo assim ele quis ir lá. Né? Então, ele viu que não é o lugar, por exemplo. Ele está a maioria das vezes no restaurante, mas quando ele não está no restaurante, o lugar não interessa, ele tem vontade de ir lá. Mas ele percebeu que a ação imediata anterior era de terminar de comer. Outro dia foi de pagar, outro dia foi, sei lá, ele foi encontrar com um amigo dele para passar um documento e depois ele foi lá. Então ele viu que não era a ação. E aí ele percebeu que o horário normalmente estava entre meio-dia e 1h. Né? Então o Pafúncio falou, já sei, o meu gatilho é o horário, é a hora, não é o lugar, não é a ação imediatamente anterior, não são as pessoas, né? É a hora. Então beleza, então eu já sei que perto de meio-dia, meio ali, perto de 1h, é o meu gatilho que vai me startar e ir lá ganhar minha recompensa, que é conversar com as pessoas, né? Em outro ambiente ali, dar uma relaxada. Maravilha. Agora que eu já sei o meu gatilho, já sei qual que é a minha rotina e já sei qual que é a minha recompensa, aí agora é hora da gente montar um plano, né? Agora sim, gente, a gente começa a montar um plano para trabalhar. Então eu vou montar um plano, né? Normalmente, então, a gente pega uma frase que é assim: quando gatilho eu faço rotina para ganhar recompensa, né? Então eu vou anotar. O meu ciclo hoje é quando é mais ou menos 12h30, eu vou na sorveteria, compro um sorvete, converso com meus amigos para poder relaxar, sair um pouco pensar em outras coisas que não é de trabalho para depois voltar a trabalhar tranquilo. Esse é meu ciclo do hábito que eu quero cortar porque eu estou tomando sorvete quando eu faço isso. E o problema está sendo tomar esse sorvete. E eu tenho que tirar os estímulos que me levam a querer tomar esse sorvete. Então eu vou criar um plano. Por exemplo, sempre que der 12h15, que eu sei que eu ainda vou estar almoçando no restaurante, eu vou pôr um despertador me lembrando de ir para a empresa para ir na cantina ver se tem gente lá para eu conversar. E aí eu vou procurar as pessoas lá para conversar. Então, quando 12h15, rotina, despertador toca para eu ir para a empresa, eu vou para a empresa, converso com o pessoal lá e tenho a recompensa de me relaxar um pouco ali falando de coisa que não é de trabalho.
Vamos supor que, mas lá na empresa eu senti que não foi tão bom, eu tenho que sair do ambiente também. Pô, então eu vou procurar algum lugar que eu vou conseguir conversar com alguém, alguma coisa que vai me trazer essa recompensa, mas que eu não vá na sorveteria para não ter esse estímulo de tomar o sorvete. Depois que montar esse plano, vai começar a executar esse plano. Então, vamos lá. Dicas importantes, né? Primeira coisa, o sucesso disso não é imediato. Você não vai montar esse plano e pronto, vai começar a fazer isso todo dia e vai ser um sucesso, né? Né? O que é sucesso nesse caso, né? Eu vou parar de tomar sorvete, né? Vai ter dia que o despertador vai tocar e eu vou estar distraído lá, vou desligar ele, não vou lembrar e vou ir lá. Vai ter dia que eu vou me convencer e vou acabar indo lá, né? Lembra que o Diogo mesmo comentou que para a gente poder reprogramar, a gente precisa de repetição. E depois eu complementei que a gente precisa do engajamento, né? Então, a gente precisa garantir que na nossa parte racional do cérebro, a gente de verdade quer aquilo e a gente vai lembrar e vai trazer para a nossa consciência sempre esse engajamento que a gente quer. Por quê? Porque senão a gente começa a criar desculpa para a gente mesmo e uma hora ou outra a gente deixa isso para lá, né? Então, o sucesso não é imediato, é algo que você vai ter que, né, ser resiliente e antifrágil, né? Porque cada vez você vai ter um problema, né? Se você conseguir ser resiliente, ele já é bom. Por quê? Um dia você vai deslizar, mas opa, voltei para estaca zero, né? Que é seguir meu plano, né? Agora, se você for antifrágil, você vai passar por uma dificuldade e vai conseguir criar formas de melhorar mais ainda, né? A partir daquelas dificuldades. Pô, aconteceu tal coisa e eu acabei no sorveteria, então eu vou mudar um pouco meu plano, eu vou adaptar tal coisa, amanhã eu vou tentar fazer isso. E você vai descobrindo formas de melhorar. Mas a gente precisa ter o engajamento e precisa ter essa repetição. Por quê? Quem não assistiu o último Mindup, entra lá no site meetup.com/mindup, vai lá no anterior que é sobre carreira, está gravado lá. Pode pular para a parte que eu falo, que eu explico sobre o ciclo de recompensa. Vocês vão entender por que é tão importante que a gente reforce essas, né? Porque é importante a repetição e que a gente reforce esse plano que a gente fez. E fazendo um link com outra coisa que eu comentei no início, gente, o plano tem que ter coisas que te dão prazer, que você gosta de verdade, né? O Diogo mesmo comentou aí sobre nossa linguagem, principalmente a linguagem interior, né? Que a gente fala muito comandos, a gente passa comandos, né? Eu gosto de falar que são comandos hipnóticos que estão embutidos na nossa mente, né? A gente passa a mensagem errada para o cérebro, né? Então, por exemplo, ele fala assim: legal, eu vou tentar fazer esse plano. Quando a gente fala eu vou tentar, a gente já está falando para o nosso subconsciente que tem ali uma opção que é não conseguir, né? Tentar eu tenho a opção de não conseguir, né? Agora, você precisa respirar, né? Você fala, eu vou tentar respirar? Não. Você fala, eu vou tentar tomar um banho agora? Não, você fala, eu vou tomar um banho, porque você está decidido, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de linguagem, né? Trazer uma linguagem super positiva sobre o plano, né? Isso faz parte do engajamento. E trabalhar em cima dele, não é? E tendo essa resiliência, essa antifragilidade, quando possível. Para quê? Para que o nosso cérebro, a parte mais inconsciente, comece a entender que aquela outra opção também é boa, tão quanto, ou às vezes, melhor do que essa. Imagina uma estrada que você dirige nela, ela é pavimentada, bonitona todo dia. Só que essa estrada ela é muito, muito ruim, né? Ela tem muito sol, a vista é feia, e o povo dirige igual um louco, corre o risco de ter um acidente. Então, o que você faz? Eu não quero passar nessa estrada. Você cria uma estrada nova no meio do mato. Só que essa estrada ela é bonita, tem paisagem, tem passarinho, não tem outros carros que têm risco de acidente. As árvores tampam o sol em vários momentos, então o sol não é tão intenso. É o caminho perfeito. Só que você está com pressa, você vai preferir ir na pavimentada ali, que você já conhece a estrada, já sabe as curvas de cor, não tem buraco, você já está automatizado aquilo, ou você vai na de terra ali, que ainda tem mato, você começou a baixar o mato agora, tem buraco e tudo. Né? Então, é a parte de você ter esse engajamento de falar, não, eu vou na minha estrada, porque eu vou fazer essa estrada um dia ser pavimentada. De tanto você ir passando nela, o mato vai baixando, vai sumindo, vai virando uma estrada, ela vai ficando lisinha, um dia ela vira uma estrada perfeita, e a outra que você não passou fez o quê? Começou a criar mato, começou a dar buraco, né? Porque ninguém cuidou da estrada, e aí você cria uma estrada nova, e para você essa estrada fica muito melhor do que a outra. É esse trabalho que a gente faz dentro do nosso subconsciente.
Tá bom? Então, experimente outras opções, né? Criou um plano, foi fazendo, viu que não está funcionando, vai adaptando o plano, muda o plano, vê outras opções, né? E lembra, gente, o mais importante de todo esse processo é você trazer sempre para o seu consciente isso, né? O que está acontecendo? Por isso de anotar as 3 coisas, né? Para você trazer para o seu consciente as emoções. Você pode começar a perceber que, às vezes, com aquele plano, quando você chegou no seu trabalho logo depois e anotou as 3 palavras, e você compara as 3 para adiante, é só sentimento aqui que não é agradável. Antigamente, com um hábito ruim, os sentimentos eram agradáveis. Então, você percebe que você criou um plano que não está muito bom para a sua ecologia. Ecologicamente, para você, ele não é bom. Então, a gente precisa criar algo que é bom ecologicamente para a gente. Então, por isso a importância de você anotar também aquelas palavras. Bom, eu falo muito, Diogão, e eu nem marquei o tempo aqui, então espero que eu esteja dentro do tempo aí. E vamos para o nosso painel agora. Agora é hora da gente se conversar aí, trazerem as dúvidas, galera, trazerem as sugestões aí. Quem quiser trazer case, especificar qual que é o hábito que quer mudar, pedir dica. Agora é hora da gente bater um papo legal aí juntos. Como eu já tenho uma certa experiência aqui com o MindUp remoto, no início todo mundo fica meio caladinho, né? Passam 5 minutinhos aí com só uma pessoa trazendo alguma coisa, depois vocês vão soltando. Fiquem super à vontade também para quem não quiser abrir o microfone e falar, para escrever no chat aí, mandar dúvida e tudo que a gente vai conversando daqui. Beleza? Então vamos lá. Quem se habilita primeiro aí? Ó, a Daniela falou umas coisas aqui, ó. O emocional, acho que não foi Daniela, não. É que o emocional comanda o racional justifica, né? Já tem no chat aí algumas coisas, Marcelinho. Exatamente. Deixa eu puxar no chat aqui para cima. Deixa eu ver aqui. Sim, com a platina do meme de enfiar na boca dos outros, a famosa justificativa para compensar a culpa, emocional comanda, o racional justifica, exatamente. Isso. No livro Switch dos Irmãos Self, fala que somos jockeys de elefantes. O jockey é o racional, o elefante é emocional. A proporção é perfeita. Perfeito. E o Narcóticos Anônimos, um dos métodos mais eficientes de... Pode falar aí, depois eu leio. Boa. Só uma pergunta, então, vou começar com as perguntas. Achei bem interessante a forma que você explicou, né, do personagem, que ele sentiu necessidade de tomar sorvete, mas ele descobriu que era outra coisa. Nesse fato, é interessante porque ele descobriu que o sorvete fazia mal e a outra coisa que ele queria fazia bem. E se a necessidade dele fosse um pouco de açúcar, por exemplo, de realmente tomar o sorvete? O que seria feito nesse momento? Legal. Normalmente é a primeira coisa que as pessoas perguntam, né? De tipo, e se eu descobrir que eu precisava dar açúcar mesmo, né? Bom, gente, primeira dica que eu dou nesse ponto existem sempre opções de alimentações saudáveis para o que a gente precisa, tá? Se o seu corpo ele está necessitando de energia e o açúcar está te dando isso, com certeza vão haver outras coisas que te dão energia também, que não açúcar, ou algum outro tipo de açúcar, né, que consegue te dar essa energia sem que isso seja maléfico para a sua saúde, tá? Então, se você descobriu que, cara, é o sorvete, né? É o sorvete que eu preciso, né? Eu tirei tudo e o sorvete é o que eu preciso. Então, aí você vai ter que fazer mais eliminações ali dentro, né? É uma demanda, né, do meu organismo por alguma coisa do sorvete, né, pelo açúcar, porque me dá energia, algum tipo de vitamina, alguma coisa que eu estou em falta que tem ali, é o gosto, né, é o gosto do sorvete ali que eu gosto, né, é o geladinho, né, então, beleza, é o sorvete, cara, existem sorvetes saudáveis, existe sorvete sem açúcar, existe sorvete diet, existe algum sorvete que não vai me trazer os malefícios que eu tenho, né. Então, o que a gente precisa é explorar as opções, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, acho que toda MindUp, toda Meetup eu falo isso, hein? Quem já está em mais aí deve estar cansado de ouvir eu falar, mas assim, quem tem só uma opção não tem opção, né? É aquilo. Quem tem 2 opções, você está num dilema. Cara, eu vou para lá ou eu vou para cá, né? Quem tem 3 opções, aí você começa a ter opção. Então, coraçãozinho. Então... E tem uma questão aí nesse tudo, né, Marcelinho, que tá tudo aqui, né? Tudo é regido
né, pelo teu cérebro, né? A condicionante da açúcar está aqui. A condicionante da açúcar está na afirmação, mas eu preciso de açúcar. Né? Você passa a mensagem o tempo todo, aí o cérebro entende, é isso mesmo, a gente precisa de açúcar, se não tiver a gente pira. E é por isso, né, que você precisa entender o que é que você está indo buscar no açúcar, né? Existe até uma história de um estudo científico sobre procrastinação. Deve existir procrastinadores aqui, né? Eu sou um exímio procrastinador, né? Melhorei muito na vida. De 0 a 10 eu era -5, agora eu sou 2. E aí eu estudando sobre procrastinação, né? Estuda para cá, estuda para lá, e eu tive uma disciplina no pós de neurociência, um neurocientista de Harvard, né? Foi falar. Aí uma das partes da aula uma das partes da aula foi interessante, que ele disse: procrastinação é prazer. Oi? Oi, prazer? Que prazer é esse? Olha aqui, ó, fizemos estudos recorrentes do comportamento do cérebro humano quando ele procrastina. Quando o cara procrastina, como ele decide, né, dizer, eu não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Isso é prazer, isso solta o hormônio da felicidade. Que alívio, né? Cara, tô livre. Então, você usa isso para ter mais prazer. E existem comportamentos humanos que gostam de prazer. Né, que gostam mais de hormônio, precisam mais de hormônio da felicidade e do prazer, né, do que outros. Você condicionou, né, você criou crenças que você diz, eu preciso de prazer, eu preciso de prazer. Então, até trabalhando eficientemente, você procrastina, porque você quer ter prazer. Eu disse, meu Deus! Não, e o mais legal é que é assim, né, cara, eu vou deixar isso para amanhã, né? Aí dá aquele alívio, eu sei que amanhã eu vou me ferrar, mas amanhã eu procrastino de novo, né? Foi empurrando. E o mais interessante é que mas aí, assim, o autoconhecimento, né, Marcelinho? Eu uno uma procrastinação, a tendência a querer muito prazer, né? E eu uso a procrastinação para isso, e eu sou alto no DISC, né? Quando você vai para fatores comportamentais, análise do William Mantle, né? Eu sou alto no DISC. Então, o alto, ele gosta de estar bem em todas as situações. Então, quando vai dar PT, quando vai dar errado, quando eu vou passar vergonha, eu faço. Então, mas aí tem uma coisa que eu gosto de falar, o Diogão, tem uma coisa que eu gosto de falar, numa época que eu estava fazendo estudo sobre procrastinação também, que existem, o Rafa sabe disso que a gente já conversou, né, Rafa? Existe uma coisa que a gente acredita que a gente está procrastinando, mas a gente não está, tá? Isso. Porque a procrastinação, ela tem tudo isso que a gente falou, só que ela tem um sentimento ruim, um arrependimento, um sentimento de fracasso depois, quando a gente deixa de fazer. Eu vou falar, eu sempre achei que eu era procrastinador. Cara, eu sempre achei e sempre me intitulei procrastinador de carteirinha. Até eu descobri que eu não sou procrastinador, apesar de eu empurrar para o último dia as coisas. Só que o que acontece? Quando chega no último dia, eu faço, eu sento e faço. Eu não sofro enquanto eu não cheguei no último dia e eu tenho o meu resultado lá. Por quê? Porque estrategicamente, para mim, me faz melhor desse jeito. Eu prefiro fazer as coisas no final, porque eu sei que eu consigo fazer rápido, eu sei que eu vou ser obrigado a fazer, então eu consigo me concentrar ali e fazer. Se eu for fazer antes, eu sei que eu não vou ter foco, tudo. Então, esse caso não é procrastinação, né? Agora, a procrastinação, você vai empurrando, você queria fazer e não conseguiu, você sofre com aquilo, tem uma sensação de fracasso e você não faz quando precisa. Né? Você acaba passando a vergonha, por exemplo, né? Exatamente. Então, né? De vez em quando eu passava. Agora eu não passo mais, não. Agora eu tiro nota 2. Exatamente. Mas podia ser melhor. Tá vendo? Tô achando que você não é procrastina, não, hein? Só terminando complementando lá o finalzinho que eu tava falando. Então, assim, busque opções, tá? Busque sempre mais opções. E uma coisa que o Diogão trouxe aí que complementa muito bem, né? Você precisar de açúcar, o açúcar ser muito bom, eu descobri que esse é a recompensa. O açúcar, o sorvete é a minha recompensa, eu não consigo ficar sem ele. Isso é como você significou na sua cabeça, né? É como que isso está significado lá, né? Não é a realidade. E aí a gente vai para a frase, né, Diogão? Não existe realidade, gente. Né? A realidade, ela acontece ali
mas cada um significa aquilo de um jeito diferente na cabeça, né? Um carro bateu, tem gente que faz o quê? Pega a câmera e vai filmar, tem gente que vai correndo ajudar, tem gente que desmaia e tem gente que chora, né? Porque para cada um aquilo significa real, né? A gente não vive no mundo real. Cada um vive dentro do seu mundo. Uma criação nossa do mundo. As pessoas são aquilo que a gente diz, né? E não necessariamente é. Então chegou nessa de que é o sorvete. Primeiro, eu gosto de fazer uma pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você parar de tomar esse sorvete? Né? Qual que é a pior coisa que vai acontecer se você parar de tomar esse sorvete? Tipo, nunca mais você falar de tomar esse sorvete. Normalmente essa pergunta já desconcerta muita gente, né? Do tipo, a pior coisa é eu ficar com vontade, né? Eu pensar e tal. E aí, sabendo que essa repetição vai te levar a você não precisar mais, pô, já é um sucesso, né? Então, assim, gente, busca opções, tenta olhar qual significado você dá para isso, né? Tem muita coisa que dá para fazer, né? Vamos lá, respondendo aqui, senão a gente ultrapassa muito tempo. E quando o cérebro parece responder melhor quando você está no limite? Bom, é o que eu falei, é o meu caso. O meu caso, né? Falando de procrastinação, que não é procrastinação no final das contas, é isso. Eu funciono muito melhor quando eu deixo pra fazer no último dia. Só para vocês terem uma ideia, eu estava mexendo nos meus slides aqui, a Liliane entrou. Eu ainda estava editando o meu slide. Então, funciona melhor para mim deixar para o final e... Só que deu ruim, vocês viram, né? Faltou um pedaço lá do meu slide. Não sei o que aconteceu, mas esse pedaço que faltou foi de ontem. Que eu não mexi nessa parte hoje. Mas, assim, isso não é procrastinação, tá? Então, se você funciona melhor, isso é estratégia que chama. Você estrategicamente deixa para fazer no final porque vai funcionar melhor. Perfeito. Não tem problema nenhum, né? O problema é se você está deixando no final e não está conseguindo fazer. Não está dando tempo. Isso, o barato é um padrão, né? Tudo que você conceituar sobre você é um padrão. Beleza, acontece recorrentemente, é um padrão. Aí, o William Manton tem um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais. Ele diz no capítulo 1, não existe comportamento ruim, existe comportamento inadequado. Né? Então, todo comportamento é bom. Né? Tá ali, ó, né? Se você te faz bem, se você está feliz, tá tudo certo. Agora, existem coisas inadequadas. Se você está numa função que merece planejamento, que precisa de tudo certinho, né? De uma maneira mais pausada e tal, aí você vai sofrer pra caramba, porque o seu padrão não combina com o que você faz. Aí vai ser sofrimento pra caramba. Então, tudo é padrão. E nós somos capazes de mudar os padrões. Isso é importante que entenda. Agora, entender também que padrão estabelecido é rotina para o cérebro. E se é rotina, é hábito, ele não trabalha mais para fazer. Então, ele não gosta de trabalhar. O cérebro, ele é preguiçoso mesmo, tá absolutamente formatado para ser daquele jeito. Então, entenda que o cérebro é preguiçoso. E para você acordar ele para Jesus, você tem que passar por uma grande trajetória, né, que é a repetição, né, é refazer de novo, até que ele pare de lutar contra você. É por isso que eu digo sempre, viu, aqui eu digo, é guerra, papai. É guerra, porque tem que repetir, papai. Né? Quer introduzir exercício físico e você passou 30 anos da sua vida sem exercício, o cérebro não reconhece, meu amigo. Ele não é doido, ele passou 30 anos, você não vendo ninguém faz exercício físico em casa, você não faz, e aí? Né, você vai ter que lutar. Aí o poder do hábito diz lá, em média, 70 repetições, né, do mesmo hábito, né, faz com que o cérebro se acostume. Né? E quando a gente estuda neurociência de fato, a gente descobre que isso não tem uma fórmula. Tem gente que tem um padrão de neuroplasticidade mais alto do que o outro e consegue realmente fazer adaptações de uma maneira mais rápida do que o outro. Então, cada um com sua jornada e com sua flexibilidade ou não cerebral. Né? Mas todo mundo é capaz, isso é fato. Existe a genética, né? Porque a genética também influencia, né? E esse trabalho da gente conseguir moldar a nossa genética, que é chamado de epigenética, né? A gente conseguir... Porque a genética, o que ela traz? Ela traz habilidades. Você tem mais habilidade disso, menos daquilo. E a epigenética é você, né? O ambiente em volta e você trabalhar em cima de usar ou não essa habilidade, né? De desenvolver ela mais para um lado, mais para o outro, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas o meu caso é genético, não tem jeito, né? Tem jeito, gente. Agora, olha uma analogia não, né? Por que é tão difícil, né?
vou falar, olha eu usando comandos hipnóticos ruins, né? Por que é tão desafiador? Por que é tão desafiador a gente mudar um hábito, né? Mudar essa parte automatizada? Pensa assim, ó, essa parte lá do núcleo do nosso cérebro, que é a veiaca, né? A parte rudimentar. Lembra lá da época das cavernas? O homem, ele precisava prever as coisas, precisava saber o que ia acontecer, porque qualquer coisa ele morria. Qualquer coisa ele morria. Então, para o nosso subconsciente, qualquer coisa é risco de morte, gente. Qualquer coisa desconhecida é risco de morte. Ele quer. O foco dele é fazer a gente viver. Então, ele vai direcionar a gente para coisas que fazem a gente viver, sobreviver, tá? Então, vamos fazer essa analogia. Se tudo para ele é desconhecido, é risco de morte, ele adora uma rotina. A rotina ele já sabe, ele já conhece, aquilo é safe, é seguro para ele, é prazeroso. Elimina esforço, que o cérebro também ele tem que economizar energia, um dos focos dele é economizar energia, né? Porque o cérebro, toda sinapse que acontece, né, uma ligação de um neurônio com o outro, onde a gente cria as redes neurais, consome glicose. Né? Então, se ele não automatizar isso para a gente vai consumir glicose, o corpo inteiro vai pro saco rapidinho. Aí haja sorvete, né? Então, existe difícil até por isso. Né? O estudo da formatação do cérebro, né? Do quanto o cérebro veio se transformando fisicamente, né? Sim, tem até um TEDx sobre isso, né? Da Suzane, que foi nossa professora, né? Então, ela mostrou que o cérebro foi mudando de formato ao longo do tempo, e a partir de um tempo ele não muda mais de formato, mas só que quando com mais tecnologia para observar internamente o cérebro, as massas do cérebro, começaram a entender, né, que culturas diferentes têm fisicamente cérebros diferentes. Aí fizeram um estudo em Harvard sobre os monges tibetanos e perceberam que os monges tibetanos tinham uma estrutura cerebral extremamente diferente da nossa, né, que vive no mundo normal. Os caras vivem em meditação e atenção plena, né? Então, a capacidade desses caras de ter atenção plena ao que estão fazendo é uma coisa absurda, que a parte do cérebro que dá atenção às coisas, ela é dilatada, né? Ela é aumentada e toma lugar de outras coisas, que envolve ansiedade, hipérbole de emoções, né? E tudo mais. Então, os caras vão mudando o formato do cérebro. Com esse estudo, a galera entendeu qual é a parte do cérebro que eu preciso ativar para ter mais atenção plena. E existem estudos que provam que estímulos elétricos, né, e algumas partes do cérebro estão realmente gerando novos comportamentos e novas formas de se entender, né, você. Então, é um negócio absurdo, assim, como isso aqui é uma máquina espetacular, né? A gente sabe muito pouco disso ainda, né? Agora, olha para você ver, tem um comentário rolando aqui, que eu tô lendo aqui, tô para falar dele tem um tempinho aqui, que a Dani colocou, né? Gente, podemos então falar que procrastinação está diretamente ligada a uma possibilidade de criação de hábitos, uma vez que procrastinar gera prazer, que é uma recompensa, e toda vez que eu tenho a recompensa, isso vira um hábito, né? Que trick isso aí, né? A resposta, sim, é sim, né? O Rafa até complementou depois. Hábitos são alimentados por recompensa, como explicou Marcelo, e a procrastinação é uma grande provocadora de recompensa. Sim, olha que interessante, gente. Eu tenho certeza que alguns de vocês podem ter lido isso aí e se sentido, tipo, aliviados de não ter que lutar contra a procrastinação, porque tem uma explicação para isso. Isso aí quem está fazendo, gente, é o cérebro inconsciente de vocês, fazendo vocês ficarem aliviados de não ter que lutar contra isso, porque ele não quer mexer na rotina dele. Deixa eu quietinho aqui, gente. Não vou corrigir, morrer para quê? Né? Então, quando a gente... É aí que entra, gente, a parte que eu comentei forte do engajamento, sabe? Quando a gente traz isso para o consciente, fala... Será que é meu consciente que está pensando isso aqui? Né? Eu estou arrumando uma justificativa aqui que fez muito sentido para mim, que é muito bem elaborada por sinal, que faz sentido, né? Para eu me convencer de não lutar contra a procrastinação, por exemplo, né? Então, vamos pensar, cara, beleza, toda vez que eu tenho que fazer sei lá, vamos pensar um menino da escola, toda vez que ele vai fazer para casa, ele procrastina e vai jogar videogame. Aí é prazeroso, porque agora eu posso jogar videogame, amanhã eu vou fazer mesmo, e aí eu consigo fazer tudo amanhã, então eu vou jogar videogame, né? E aí, uma estratégia, né, para lidar com isso tudo bem, qual que é o prazer que você tem
da procrastinação é simplesmente o alívio de não fazer, no caso dele era o videogame, né? Então poderia ser um bom experimento, né? Tipo, aí demanda o engajamento. Eu quero resolver isso, mas eu não consigo. Eu acabei de procrastinar de novo para ir jogar videogame. Então, sempre que eu procrastinar, eu não vou jogar videogame. Eu vou me dar o prazer de não fazer, mas eu vou fazer outra coisa, né? Por exemplo. E aí ele pode começar a perceber que essa procrastinação não é boa. E o negócio é o videogame. Então, ó, você já começou a trazer para a consciência um pouco da estrutura, né, desse problema. E aí, sempre que a gente entende a estrutura de um problema, a gente vai quebrando, né, essa estrutura com outras opções para substituir o que sustenta esse problema para ele deixar de ser um problema. Então, é isso que eu falo do engajamento e de trazer para a consciência sempre, porque isso aí vai acontecer com a gente o tempo inteiro. A gente vai arrumar uma justificativa perfeita para que a gente não lute contra algo que já está automatizado lá dentro. Isso é o nossa área tegmental ventral lá, ó, dando porrada na gente. A observância da jornada, né? Se eu pudesse dizer alguma coisa para uma pessoa, eu digo, olha, observe a sua jornada. Para de observar do outro. A gente tem essa mania, né? Observe a tua jornada, né? Observa o que tu está fazendo, o que tu pode melhorar, né? 1% por dia, né? Psicologia positiva diz muito isso, né? Olha, sem neura, bicho, né? 1% por dia. Se você melhorar 1% por dia, em 100 dias está perfeito. Você não melhora 1% por dia. Então um pouquinho, um detalhe, uma luta do mês. Esse mês eu vou lutar por conta disso, uma luta para o ano. Eu me lembro que eu acabava o ano, Marcelo, eu botava no Réveillon assim umas 10 metas por ano, umas 10 mudanças grandes na vida por ano. Acabava que eu não fazia uma. Né? Porque é 10, meu irmão. 10 o cérebro fica confuso, né? Eu comecei a dizer uma, né? OKR, né? Parece gestor de empresa, né? OKR. OKR, né? É o seguinte, esse ano, né, eu vou fazer isso, porque eu sempre tive uma luta contra a balança, tenho até hoje, né? Minha família é uma tendência a engordar enorme, e eu não gosto, né, de estar gordo, né? Aí eu nunca gostei. Então, quando eu apontei ali, eu tenho 1,70 m, quando eu apontei 99 quilos, eu tomei a decisão, bicho, eu vou emagrecer. Aí eu fui para nutricionista, fui para personal trainer, fui para o cão chupando manga. Era muita informação para o cérebro, era muita mudança ao mesmo tempo. Quando deu 2 meses, eu parei tudo. Aí no outro ano eu disse, é o seguinte, papai, eu vou implantar exercício físico. Eu não vou deixar de comer chocolate, eu não vou deixar de comer feijoada, nem torresmo, nem ir para o restaurante mineiro aqui da esquina. Eu não vou deixar. Eu vou implantar o exercício físico. Então eu passei 2 anos instituindo exercício físico como hábito. Quando eu estabilizei exercício físico, aí agora sim, vamos para a guerra. Vou deixar de tomar Coca-Cola. Aí o cérebro entende, ele não se confunde, né, Marcelo? Ele não se confunde. É Coca-Cola, tá bom. Você tem que tomar, porque te dá prazer, né, tem um hormônio do não sei o que e tal. Então, Coca-Cola é o foco. Então, passa aí 1 ano na Coca-Cola. E aí, meu irmão, você vai... Então, sem querer ser perfeito, né? Tem gente que corta tudo. Aí o cérebro faz, oi? Né? Então, em vez de ter uma guerra, tem 8 guerras na cabeça. Pelo amor de Deus, gente. E complementando até, Diogão, mesmo que você tenha uma guerra só, se você decide por uma guerra só, se você não estrutura bem essa jornada para essa uma guerra, também vai ser um problema. Por quê? Porque você precisa ter recompensas durante essa jornada, né? Fazendo o link com o último Mind-Up lá, o ciclo de recompensa, né? Lembra da boa formulação de objetivos lá da PNL lá, do curso? Seu objetivo está grande, você tem que quebrar, ele tem que ser bem estruturado. Por quê? Porque você tem que ir tendo ciclos de recompensas durante a jornada para que você atinja ao final. Porque senão, meu objetivo agora é perder 20 quilos. Cara, passou 2, 3, 4, 5, 6 meses, você perdeu 3 quilos, você fala, vou fazer mais bosta nenhuma. Exatamente isso, meu amigo, exatamente isso. Vamos ver aqui, o que mais que tem aqui? Coisa boa aí, ó. O médico de um amigo da minha esposa falou para ele cortar o doce e ficar longe do cigarro. Ele comprou uma faca e uma... Exatamente. Bom, Liliane, tenho uma crença internalizada a respeito da produtividade no período da manhã. Consigo desempenhar melhor atividades pessoais antes de começar a trabalhar. Tudo que coloco para fazer à noite não dá certo. Consigo mudar esse parâmetro? Eu te faria primeiro uma pergunta, eu daria um passo atrás, né? O que te faz querer mudar esse parâmetro? Né? Qual a necessidade de mudar esse parâmetro? Né? Isso tá
tá te prejudicando? Objetivos pessoais mesmo, sabe? Estudar mais, focar em algumas áreas, e aí eu percebo que no período da noite eu não tenho tanta produtividade assim, e aí eu começo a colocar coisas para fazer antes de começar a trabalhar. Então eu consigo fazer exercício físico no período da manhã, então já virou um hábito. E aí eu começo a estudar, a ler um pouquinho no período da manhã, mas quando eu tento reproduzir isso no período da noite, eu não consigo. Surgem outras coisas para fazer e aí eu me perco. E aí eu acho que está ligado assim, ao período do dia, mas eu não tenho certeza. Tá, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você fizer sempre tudo que você quer fazer em relação a isso de manhã e não fazer à noite, é um problema? É só relacionado ao tempo mesmo, né? Eu já acordo um pouco mais cedo antes de trabalhar, acordo 2 horas antes de trabalhar. Então, talvez o tempo, mas eu consigo administrar, assim, talvez colocar essas coisas mais no período da manhã. Mas aí eu queria saber se é uma crença mesmo, que eu já ouvi outras pessoas, né, falarem que no período da manhã eu rendo mais no período da manhã, consigo fazer mais coisas. Você acredita nisso, que você rende mais de manhã e não rende à noite? É uma crença. Se você acredita, é uma crença, né? Agora, por que eu te fiz essas perguntas? Porque às vezes a gente acredita que a gente tem que quebrar todas as crenças que a gente tem, né? E se a crença não te traz um problema, lembra que eu falei de achar opções? Por que eu te perguntei? Às vezes você fala, pô, então eu vou acordar mais cedo ainda, né? Eu vou acordar mais cedo ainda e vou fazer tudo que eu quero em relação a isso de manhã e durmo mais cedo, né? Aí você avalia a sua ecologia e fala, não, mas tem coisa que é à noite que eu quero fazer, e aí eu não vou conseguir dormir mais cedo, então isso vai ser um problema. Beleza, descarto essa opção, mas vamos supor que você fala, não, perfeito, não tem nada à noite, se eu dormir mais cedo à noite para levantar mais cedo e fazer tudo que eu quero com mais produtividade, melhor. Pronto, sabe? A gente não precisa de ir no mais difícil, né? A gente não precisa ir sempre no mais difícil, achar que a gente tem que eliminar as crenças e que tudo é um problema, né? E se é importante para você, aí é guerra, papai. Não tem o que fazer. Aí é guerra, porque existe uma crença e existe uma condição. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Né, que tem aqueles bonequinhos que são as emoções básicas do corpo, né? Aquelas emoções, ela acontece do mesmo jeito com os hormônios, né, que são soltados, né, no nosso cérebro. Então, muitas vezes, de noite, a gente está programado para ter o hormôniozinho do descanso, não quero nada complexo, tá tudo certo aqui. Eu programei de alguma forma, consciente ou inconscientemente. Aí não tem outro jeito. Eu programei, eu tinha programado, né? A noite é relaxe, a noite é relaxe, a noite é relaxe. Quando eu cheguei para trabalhar, de que horas eu tinha que estudar? Eu tinha que estudar de noite, não tem o que fazer. Fazer exercício físico de manhã, saía de manhã na matina para o trânsito, né? Então eu tinha que fazer de noite. E de noite tinha sono. Então eu tive que criar hábito, e o hábito tem que ser específico. Eu criei um hábito que foi o seguinte, gente. O hábito era ler 10 páginas por dia de qualquer livro. Eu tenho que ler. Então, quando chegava na terceira página, papai, o cérebro soltava todos os hormônios do relaxamento. Né? Ele dizia, dorme, bora, boceja, bora, meu filho, durma, não é para fazer isso essa hora. E eu disse, é 10, papai. É 10. Você não manda em mim? É 10. É água para dentro, é café, vamos embora, é guerra. Aí depois de lutar muito contra o hábito, o cérebro vai começar a reconhecer um novo padrão. E ele vai parar de lutar, porque ele não gosta de lutar. Então ele luta muito e depois ele abre as comportas e você instala uma nova crença, um novo hábito, uma nova forma. Guerra. Né? Não tem o que fazer. Agora, só lance a guerra se essa guerra for produzir coisas realmente diferentes, né? Porque você tem várias guerras na vida, né? Então não pode ter várias. Tantas. Então, uma coisa pequena não lança, né, velho? E outra, né? Às vezes, Diogão, nessa de você se forçar, às vezes o seu subconsciente nem vai te deixar ver a recompensa no início, de você conseguir ler as 10, justamente para você não lutar com isso, né? Ele vai obscurar aquilo de alguma forma, né? Mas a partir da hora que você começar a ver as recompensas, é que o ciclo começa a ficar forte. Exatamente. Esse livro, O Milagre do Amanhã, é para torar, viu? Que indicação. Não sei se você já leu esse, Marcelo. Já li. Ele é um livro simples, cheio de mantra, né? Cheio de hábitos, né? Que você pode implementar e que são fantásticos, velho. Realmente, eu não implementei
tudo, mas é muito interessante. Muito Eu muito bom. o livro muito bom porque ele não é um livro... a gente que estuda, né, Diogão, a gente vai lendo o livro e a gente vai entendendo por que aquilo funciona, né? Faz isso, assim, assado, né? Que tem case, estudo que o resultado disso é muito bom. E a gente que estuda isso, a gente sabe, funciona mesmo, por causa disso e disso e disso, tem essa dificuldade, isso, mas é assim sempre. Quem não estuda isso, tal, a linguagem é muito leve também, né? Faz isso assim, experimenta assim, por causa disso, assim, assado. Então, ele traz dicas, e ele traz dicas de formas flexíveis, isso é que eu gostei, sabe? Não é assim, tem que ser assim, sabe? Irmão, é flexível, você customiza para você. Então, vou dar um exemplo, ó. Eu, no seu exemplo aí, Liliane, por que eu te perguntei? Porque eu também tinha isso. Eu queria fazer muita coisa à noite, só que o meu problema não é que eu acredito que eu não faço. É porque meu menino é pequeno, eu trabalho o dia inteiro, então à noite eu tenho que ficar com ele, e depois eu quero ficar com a minha esposa. Então eu tenho outras prioridades à noite que eu acabava não tendo tempo. Depois que eu comecei a ler o livro e tudo, cara, me deu uns insights e eu comecei a trabalhar. Foi essa questão. Comecei a levantar cedo para fazer meu exercício, porque eu sempre gostei de fazer academia, meus exercícios e tudo. Então, para fazer minha meditação, etc. E comecei levantando 6h30, 6. Hoje eu levanto 5h30 todo dia. Ó, pra você ver, eu tô de férias, eu levanto 5h30. É sábado, é domingo, eu levanto 5h30. Eu vou lá, faço meu exercício, faço minha meditação, né? Leio meu livro, faço tudo que eu preciso, né? Visualizo, né? Faço a ponte para o futuro das coisas que eu quero, etc. E que fantástico que é o resultado disso. Assim, é inexplicável. Não, é explicável, né? Mas lembra que eu falei parece, não é mágica, mas parece mágica, né? Porque até pra gente que entende, né, Diogo? Parece mágica, tipo. É fantástico, gente. Então, assim, é uma leitura muito boa. Te sugiro dar uma lida nele, viu, Liliane? Muito bom. Todo mundo deve ler. É muito bom. Muito bom. Você já leu, né? Marcelão? Eliane comentou que já leu. Bom, gente, para a gente finalizar aqui, né, que a gente já passou meia hora aí do planejado, mas é porque o papo tá bom, a gente vai indo, né? Eu e o Diogão, a gente gosta de falar, então... Rapaz, a gente passa até meia-noite aqui. Pois é. Eu queria fazer só uma observação assim. Antes, rapidinho? Opa, por favor, vai lá. Beleza. Uma coisa que eu estava até estudando um pouquinho desses livros, até de budismo, é que a gente às vezes confunde muito causa com consequência. Por exemplo, eu estou engordando muito. Para mim, a causa é eu estar comendo muito. Mas, na verdade, comer muito já é consequência de estar ansioso. É consequência de sobrecarga de trabalho. Então, às vezes, a gente pensa só no primeiro ponto focal. Aí, essa proposta do questionário que você montou e tudo, cara, ajuda demais a pensar nisso. Começar a perguntar os porquês. Vai descendo os porquês, até achar a causa mais raiz. 5 porquês. Five whys. Exatamente, isso aí, cara, vou até dar um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei na palestra anterior aqui, que eu comentei, né, que eu faço atendimento de hipnose clínica, e, cara, se eu não trabalho muito bem na parte da anamnese, que é esse bate-papo inicial para entender a estrutura do problema, a gente trata a coisa errada, nessa linha que você falou, né? Então, teve caso de uma pessoa que tinha depressão, e ela queria resolver o problema da depressão. E aí foi feito todo o tratamento, com várias sessões e tudo, e depois a pessoa voltou e falou, eu quero minha depressão de volta. Como assim, quero minha depressão de volta? Não, tá ruim minha vida, assim, porque antigamente meus familiares viviam muito perto de mim, me apoiavam, me ligavam, né? Todo mundo tinha cuidado comigo e tal. E depois que eu resolvi isso, todo mundo sumiu, né? Me largou pra lá, né? Então, a família, né, apoiava ali porque via que estava precisando. Depois que viu que a pessoa está bem, cada um tem suas prioridades também, né? E ele sentiu falta. E aí a pessoa identificou, né? Isso é um case, né? Que existe na hipnoterapia, né? Que a pessoa percebeu que ela não identificou a causa correta que precisava ser tratada, né? Talvez nem precisasse nem do uso da hipnose ali para fazer um tratamento de remodelar alguma coisa. Era basicamente identificar essa causa e pensar em opções, né? Então, por exemplo, ela queria ter esse apoio da família e tudo. Ele podia criar formas de viver bem com a família, de ter encontros e etc., promover encontros ali com a família, que ele sentia falta, né? Para que as pessoas vissem de alguma forma, e aí ele não precisaria, né? Isso não desencadearia, né, uma doença que a recompensa dessa doença é ter as pessoas perto, né? Então a doença está ali para ter aquela recompensa e não porque de fato alguma coisa gerava depressão nele, né? Então isso que você falou é
muito correto. Assim, a gente precisa descer até achar a causa raiz de verdade do que a gente quer tratar. Exatamente. Bom, a última pergunta que eu ia fazer, se ninguém tiver mais um comentário, alguém veio aqui com alguma expectativa, tem alguma coisa que quer tratar e tudo, e não ficou muito claro como fazer, ou tipo, tá com a sensação de que não contribuiu muito para o que eu preciso. Alguém tá com essa sensação aí, a gente pode fazer um último apanhado aqui para ver se a gente consegue aí ajudar. Caso contrário, eu entendo que todos estão felizes aí com a ferramenta e tem muita coisa para fazer, para trabalhar. Solta um coraçãozinho no chat aí, solta um coraçãozinho no chat, gente. Legal, gente. Maravilha. Muito bom. Olha aí, ó. Então, até emoticon a gente tá ganhando, velho. Poxa, são demais, Diogão. Bom, gente, então, assim, queria primeiramente agradecer aí a presença do Diogão. Eu sei que sua vida é corrida, Diogão, e eu sei que eu fiquei te enchendo o saco lá no WhatsApp, né? Você tá ali na correria, mandando WhatsApp. Responde. Pra gente conseguir estruturar aqui, mas foi sensacional, cara, sua participação e sua contribuição. Você sabe que eu sei que é recíproco, que você já falou, mas eu te admiro muito. Você é uma pessoa sensacional, que bota todo mundo para cima e, cara, de novo, muito obrigado aí pela participação, viu? Querido, foi um prazer estar com essa mineirada boa aí, rapaz. Esse é o propósito de vida da gente, né? Estudar uma coisinha, remasterizar esse conhecimento, traduzir e, de repente, influenciar de alguma forma a gente mesmo, primeiramente. Eu costumo dizer que quando a gente está aqui, a gente aprende mais do que ensina, com a própria conjectura, né? Com a forma de a gente estruturar. Então, agradeço demais, meu irmão. Estou à disposição de todo mundo. Estou lá no Instagram, Diogo Veloso 1. A Dani já postou lá marcando o Mind Up, viu? Obrigado, Dani. Já repostei. Estou lá no AICA Empresarial. A AICA é um laboratório, a gente se considera um laboratório de gestão e comportamento humano. A gente luta para fazer mudança dentro de empresa. Então, todo dia a gente estuda mais um pouquinho para ver como é que a gente acha essa ciência, né? De como fazer mudança de verdade. Então, foi um prazer estar aqui. Vou voltar, viu? Vou voltar aqui para ficar aí observando essas conversas boas, viu? Você vai participar mais vezes, que é isso, Diogão. Cara, coloca no chat o seu Insta aí, ó, pro pessoal pegar. Olha aí, ó, @Diogo Veloso 1. Segue lá, gente. Maravilha. Já postei agora Marcelo lá, viu, no Stories. Ele nem fez pose. Muito bom. Bom, gente, e agradecer a presença de vocês aí, a paciência. Já tem aí quase 2 horas que a gente está aqui, né? Terça-feira, 9 horas da noite. E muito bom ter a participação de vocês. Se conectem também no Instagram lá, quem não se conectou no Instagram lá do MindUp. No meu particular também, eu também sempre divulgo lá, e se conectem principalmente aqui, quer ver, ó, tap.com/mindup. Se vocês se conectarem aqui, vocês vão estar por dentro de todos os eventos, vocês conseguem ver os eventos que já teve, alguns têm vídeo gravado, né? Esse aqui eu gravei, vou postar lá também, tô com essa premissa agora de gravar os vídeos e prover, porque tem gente que quer muito assistir e não consegue depois. Mas assim, sempre oriento a participar aqui, porque vocês viram que a troca é fantástica, né? É muito melhor do que você só assistir um vídeo depois. Então é isso, ficamos por aqui. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Aceito o feedback, sugestão, tudo que vocês tiverem aí a respeito dos eventos. Vamos ir melhorando sempre, beleza? Beijo, gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigada. Valeu, Marcelo.